Bom dia. Quero agradecer a presença de todos e do conselheiro Júlio Cabral, do conselheiro Júlio Pinheiro, do conselheiro Érico, conselheiro Josué Filho, conselheiro Mário de Melo, dos auditores Mário Filho, Alípio Filho, Luiz Henrique, procurador em substituição ao João Barroso, doutor Evanildo, secretário Mestil, das taquígrafas, todos os servidores desta casa e visitantes. Coloco em discussão a ata da sessão anterior, não havendo manifestação, dou por aprovado. Ausente o conselheiro Ari, por motivo justificado. Passamos à fase do expediente. Expediente da lavra do conselheiro Ari Moutinho Júnior, solicitando usufruto de férias relativo aos exercícios de 2014 e 2015, a transcorrer entre os dias 20 de agosto a 21 de setembro do corrente ano. Registro que já autorizei o pleito, determinei aos setores competentes a adoção de medidas cabíveis. Memorando 130/2018 da lavra do auditor Alípio Filho, solicitando a alteração do início de gozo das férias para o dia 10 de setembro do corrente ano. Registro que já autorizei o pleito também. Ofício número 2/2018 da senhora Jaqueline Veiga, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Escola Superior Batista do Amazonas, ESBAM, solicitando autorização para a visita de alunos do 10º período do curso de Direito, objetivando acompanhar a nossa sessão no dia 28 de agosto do corrente ano. Conforme solicitantes, seriam em torno de 40 a 50 alunos que visitariam o TCE. Diante disso, considerando nosso espaço físico, meu voto é pelo deferimento do pedido, desde que a visita ocorra em 2 sessões, mais especificadamente nas sessões do dia 28 e dia 4 de setembro. Coloco o assunto em discussão. Conselheiro Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Pinheiro. Conselheiro Josué. Conselheiro Érico. Conselheiro Mário de Melo. ESBAM. Ofício número 1/2018 da lavra do senhor Vitor Hugo Marques de Bonfim, membro da comissão de formatura da 23ª turma de medicina da UEA, solicitando a sessão de nosso auditório para a realização de um culto ecumênico, em virtude da conclusão do referido curso, a ocorrer dia 22 de agosto. Meu voto é pelo deferimento, coloco em discussão. Da UEA, é um culto. De acordo. Conselheiro. De acordo, presidente. Dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno da informação 609/2018 do senhor Walter Rodrigues Salles, diretor de Administração Orçamentária e Financeira desta Corte, através do qual se posiciona favoravelmente a assinatura por esta presidência do documento que trata sobre procedimentos contábeis referente às multas aplicadas pelo TCE. Ressalto que o citado documento trata sobre os procedimentos de operacionalização dos recursos que serão destinados ao nosso Fundo de Apoio ao Exercício de Controle Externo, FAES. Convite do deputado Davi Almeida, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para a sessão especial em homenagem aos economistas do Estado do Amazonas, a ocorrer hoje às 11 horas. Iremos agradecer. Convite o deputado Davi Almeida, presidente da ALE, também para a sessão especial entrega do título de cidadão do Amazonas ao tenente-coronel de engenharia Lauro Augusto Andrade, a ocorrer 16 de agosto, às 11 horas. Se alguém desejar ir. Passamos a indicações e propostas. Gostaria de lembrar e, na oportunidade, convidar todos a participar
do nosso 8º Encontro Técnico de Gestão de Pessoas dos Tribunais de Contas do Brasil, com o tema Conectando Pessoas para uma Gestão de Resultados, que ocorrerá entre os dias 16 e 17 de agosto no auditório do Tribunal. Registro que o encontro tem por objetivo compartilhar experiências e práticas da área de gestão de pessoas com os representantes dos Tribunais de Contas estaduais, municipais e do Tribunal de Contas da União, que estarão presentes no evento. A indicação de proposta, facultada a palavra. Conselheiro Josué Filho. Muito obrigado, conselheiro Mário Mello. Presidente, que ele ligou meu microfone, queria comunicar ao Pleno que acabo de me acautelar face ao expediente recebido pela SEDUC, de que todas as denúncias provenientes deste Ministério Público de Contas serão motivo de uma auditoria independente visando o laudo pericial para prosseguir ou não o concurso da SEDUC, que teve início no dia 8 de julho. Estou me acautelando, aguardando o resultado da auditoria, é o que me comunica o secretário Lourenço Braga. Ok. Ainda indicação de proposta, com a palavra o conselheiro Érico. Senhor presidente, bom dia a todos. Para dar conhecimento ao Tribunal Pleno, conforme disposição regimental, de que concedi na manhã de hoje uma cautelar para suspender a contratação de uma empresa chamada Flávio Show Produções Limitada. Essa contratação que está sendo feita pelo município de Nova Olinda do Norte para viabilizar um show artístico da cantora Joelma. Aliás, me desculpe, a empresa que está sendo contratada agora e que eu estou suspendendo é J Shows Produções Artísticas. A Flávio Show era anterior. Eu já havia suspendido a contratação anterior e suspendi agora esta segunda, porque houve o distrato da primeira e a contratação desta segunda. E, de novo, essa contratação, a princípio, não preenche os requisitos legais. Então, de novo, fiz a suspensão e abri prazo para que o município se manifeste. E depois da defesa a ser apresentada, volto ao assunto para saber se mantém ou não a continuidade do show. Em princípio, eu só aceitaria uma nova contratação diretamente com a senhora cantora, dona Joelma. E, portanto, até que isso não aconteça, eu não posso manter essa contratação. É isso, senhora presidente. Facultada a palavra, Senhora conselheiro presidente, Júlio como eu Pinheiro. estou tendo dificuldade aqui no sistema, nem ele está conseguindo resolver, eu ia Chimbinha. fazer um destaque no processo 1653 de 2015 e 3925 de 2015. Eu vou pedir vista nos dois processos para fazer com mais calma, que eu não estou conseguindo. Senhora presidente, senhora Pois não. presidente, se ninguém mais quiser me preceder, eu tenho diversos assuntos a tratar. Alguém? Conselheiro Josué, terminou? Indicação de proposta? Não, eu não. Conselheiro auditor Mário Filho, com a palavra. Primeiramente é para dar notícia das diversas cautelares que eu concedi, que eu deferi, indeferi ou revoguei na semana passada. Pois não, excelência. A primeira é 14.403 de 2018. O representante é a Secretaria-Geral de Controle Externo, a SESEX Amazonas. O representado, o senhor Milardson Faria Rodrigues Filho. Objeto da representação representação com pedido de medida cautelar,
apresentada pela SESEX-AM, devido a suposto acúmulo ilegal de cargos públicos e recebimento indevido de gratificação. Quanto a esta representação, eu comunico a revogação de medida cautelar anteriormente deferida. Outro processo é o de número 1400 de 2018. O representante é o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Os representados, Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino e a empresa MEC ID Comércio Serviços de Tecnologia de Informática Limitada. O objeto da representação é pedido de medida cautelar de forma a suspender a execução do contrato número 4000/18, formalizado entre SEDUC e a referida empresa de serviços de tecnologia de informação. Quanto a este processo, suspendi a referida contratação, concedendo a medida cautelar. Outro processo é o de número 1419 de 2018. O objeto deste processo é idêntico ao anterior e houve a concessão da medida cautelar para suspensão da contratação. Outro processo é o de número 2133 de 2018. O representante é a empresa Johnny Torres de Oliveira Limitada. E os representados, a Comissão Geral de Licitação do Estado e o Hospital e Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste. Objeto, pedido de suspensão do pregão eletrônico 401 de 2018, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos hospitalares. Quanto a este processo, também deferi a medida cautelar para suspender imediatamente o referido pregão no exato estado em que se encontra. Foram essas 4 cautelares, Excelência, as quais tratei na semana passada. Fora isso, eu teria ainda um assunto para deliberação do Pleno. Outro assunto é depois. Ok. Ok. Com a palavra, o auditor Alípio. Senhora Presidente, meu bom dia a todos. Também para comunicar a este Tribunal Pleno que indeferir 3 medidas cautelares em 3 procedimentos licitatórios iniciados. O primeiro deles, o pregão eletrônico 565 de 2018 da Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas, que trata da contratação de alimentação preparada através da produção e distribuição de dietas diárias para servidores, pacientes e acompanhantes que estejam na maternidade Azilda da Silva Marreiro. O segundo é a tomada de preços 2 de 2018 do município de Novo Airão, cujo objetivo é a contratação de empresa para execução de serviços de construção de 36 módulos sanitários domiciliares. E por último, o pregão, a tomada de preço 3 de 2018 da Prefeitura de Itapiranga, referente à contratação de empresa para a construção de estádio de futebol do município de Itapiranga. Então, em nenhum dos 3 procedimentos eu vislumbrei a possibilidade de concessão da cautelar e apenas quero destacar que a não concessão da cautelar implica naturalmente no prosseguimento do feito dos procedimentos licitatórios e que isso não significa que eu esteja autorizando os gestores a prosseguirem na execução do procedimento. Isso é uma consequência natural de quando há a retirada da trave, né? Ou a não concessão de uma medida cautelar. É o registro. Ainda indicação de proposta, com a palavra o auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Também uma comunicação ao plenário, Excelência, a respeito de uma representação, objeto do processo 2130-2018,
representada pela empresa JS Azevedo Serviços de Engenharia, contra possível ato irregular na condução de um processo licitatório da Prefeitura de Manaquiri. Como o representante não trouxe os documentos que comprovassem as alegações, entendi naquele momento que seria oportuno abrir prazo para não só a apresentação de documentos, como também justificativas, para só então, depois disso, me definir sobre a concessão ou não da cautelar, Excelência. Era só essa a comunicação. Obrigado. Aí na indicação de proposta, com a palavra o auditor Mário Filho. Senhora Presidente, então, como eu estava falando, eu tenho que trazer aqui um assunto que creio eu que mereça deliberação do Tribunal Pleno. Fiz aqui uma exposição de motivos, eu vou ler. Trata-se de representação, processo número 1729 de 2018, com pedido de medida cautelar formulada por Gomes e Andrade Manutenção e Reparação de Aparelhos Eletrodomésticos Limitada. Representação feita em face da Comissão Geral de Licitação e da empresa Norte Comercial Distribuidora de Medicamentos Limitada, devido à ocorrência de possíveis irregularidades no curso dos pregões eletrônicos número 170, 221, 230, 363, 445 e 460 de 2018. Os referidos pregões objetivam a aquisição de bens e serviços para diversas unidades de saúde do Estado, cujos processos encontram-se na lista de unidades jurisdicionadas de relatores distintos. Verifica-se que apenas a Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia Alfredo da Mata e a Maternidade Balbina Mestrinho são de minha relatoria para o biênio de 2018 e 2019, pertencendo às outras unidades de saúde envolvidas a relatorias diversas. Pois bem, na 13ª sessão ordinária do ano de 2014, este egrégio Tribunal Pleno decidiu que os pedidos de medida cautelar seriam distribuídos aos relatores dos órgãos e entidades interessados na contratação, e não ao relator das contas da Comissão Geral de Licitação do Estado, órgão executor tão somente do procedimento licitatório. Assim, de forma a dar cumprimento a esta decisão, a representação em questão, que me foi distribuída enquanto relator dos processos da CGL, deve ser desmembrada, de acordo com as unidades de saúde envolvidas na representação, a fim de que os respectivos relatores manifestem-se a respeito. Entendo, pois, que este egrégio Tribunal Pleno deve se manifestar quanto ao caso, no sentido de manter a decisão outrora citada ou reavaliar como deve ocorrer a distribuição destes processos. Parece-me inconveniente o desmembramento desta representação em diversos processos, tendo em vista que todos os procedimentos licitatórios mencionados supostamente estariam padecendo do mesmo vício e referem-se à mesma empresa representada, melhor sendo que todos os casos permaneçam sob a análise de um único relator. Diante do exposto, proponho a este egrégio tribunal duas alternativas. Alternativa número 1, que seja promovida nova deliberação quanto à relatoria das representações com pedido de cautelar dentro deste tribunal, o que poderia ocorrer da seguinte forma. 1.1. Que as representações com pedido de cautelar sejam distribuídas ao relator do órgão ou entidade que realizará a contratação, quando a ilegalidade ocorrer na prática de atos de sua competência nos procedimentos de aquisição de bens e serviços. E 1.2, que as mesmas sejam distribuídas ao relator da Comissão Geral de Licitação, quando a ilegalidade ocorrer dentro da esfera de competência do órgão licitatório, no caso a CGL. A alternativa 2 seria o cumprimento do que foi decidido na 13ª sessão ordinária
de 23 de abril de 2014, com o desmembramento da representação em questão, de maneira que sejam autuadas 6 representações com pedido de medida cautelar, as quais deverão ser analisadas pelos respectivos relatores de cada unidade de saúde envolvida. São essas as propostas que eu estou submetendo à consideração de Vossas Excelências. Conselheiro Júlio Cabral e Júlio Pinheiro não quiserem falar, então peço a palavra. Conselheiro Érico. Entendo, eu não sei quantos. Vocês podem repetir os órgãos envolvidos? Excelência, a Fundação Alfredo da Mata, da minha relatoria, Hospital Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul, de relatoria do auditor Alípio Filho, SPA Joventina Dias, relatoria do conselheiro substituto Luiz Henrique Mendes, Hospital Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Araújo, Dr. Alípio, Maternidade Bombina Mestrinho, de minha relatoria, Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, de relatoria do auditor Alípio Filho. São esses, são 6 unidades de saúde. Então, nós temos que buscar uma regra geral, evidentemente, não uma regra que se aplique a este caso especificamente, mas se aplique sempre. Primeiro, eu acredito que aquela decisão adotada anteriormente é absolutamente correta. Quem tem que relatar a cautelar é o relator do órgão que irá fazer a contratação, e não a Comissão Geral de Licitação, porque senão somente o relator da Comissão Geral de Licitação é que vai examinar a cautelar a respeito de licitação. E é o maior número, inclusive, de cautelares que o tribunal tem examinado. Então, acho que essa solução deve ser mantida a todo custo. Também concordo com o eminente auditor, no sentido de que não é do interesse público o desmembramento dessas representações. Então, temos que buscar uma solução que contemple aquela situação e esta nova, quando a representação se dirigir contra diversos órgãos da administração que possuam diversos relatores. E a minha sugestão, Excelência, é a seguinte. Bom, em primeiro lugar, quem direcionou a representação a Vossa Excelência? Foi o próprio representante ou foi a presidência? Foi a presidência, que deve ter identificado Vossa Excelência como relator e... Muito bem. O que, então, deve acontecer, no meu modo de ver, que a solução poderia ser esta, estou propondo uma, é que, identificados vários órgãos, que seja distribuído ao relator do órgão cujo orçamento é o maior. Penso que seja uma solução razoável. Ou seja, a outra seria ao relator do maior número de órgãos, no caso aqui há 2 ou 3 do auditor Alípio, também poderia ser essa solução, no caso presente, mas não estou dando uma solução para o caso presente, temos que adotar uma solução geral. Ou baseado no relator que possui mais relatorias naquela representação, que eu acho um critério, mas pode haver empate de relatorias, ou ao relator que possui a relatoria do órgão com o maior orçamento. Né? E também temos que definir que, após esse procedimento cautelar, o relator dessa cautelar deve redirecionar esse processo, né? Fazer cópias daquele e encaminhar para os devidos relatores tomarem conhecimento daquela situação. É a solução que eu vislumbro. Não é uma coisa comum dentro do tribunal, eu acho que é a primeira vez, ou talvez uma das primeiras situações semelhantes, então não será uma coisa comum, e temos que adotar uma solução que contente essas duas situações. O fato de que não devemos realmente, no meu modo de ver, desmembrar. Não devemos desmembrar. Esse é o meu posicionamento. Eu opto pelo maior orçamento envolvido. Excelência.
Vossa Excelência pode informar quem tem o maior orçamento? Eu tenho como informar? Eu não teria essa informação para Mas aí é que está. Na hora do acolhimento da representação, a presidência verifica que se voltam para vários órgãos e ela, a presidência, tem tranquilamente essa informação. Né? Com a palavra o doutor Evanildo. Excelência, eu penso basicamente como o conselheiro Érico, e nós já temos, não é o primeiro caso, no Ministério Público nós temos enfrentado isso com uma certa frequência, às vezes não em relação a mais de um órgão, mas muitas vezes em relação ao mesmo órgão ou entidade ou poder, mas de muitos exercícios diferentes. Então, por exemplo, nós temos muitas representações que pegam problemas no setor de pessoal de um certo prefeito ou de um certo município com vários prefeitos de 4, 5, 6, 8 exercícios diferentes. Em que, no Ministério Público, nós distribuímos os processos de 2 em 2 anos. Os blocos, os blocos variam de 2 em 2 anos. Então, é uma dificuldade de saber quem que fica com o quê e onde é que depois nós apensamos aquela representação, em qual conta que vai. Eu estou com um problema desse com Tabatinga, em relação ao Fundo de Saúde, que pega de 2009 a 2013. Eu tenho um outro processo, se eu não me engano, de Iranduba ou Manacapuru, que pega Previdência de uns 8 ou 10 anos diferentes, por causa de empréstimos de prefeitos feitos contra o fundo, o que é uma excrescência, mas acontece com uma frequência indecente. E, como eu estava nas contas mais antigas, eu fiquei com as representações, muito embora a maior parte dos problemas não estejam naquelas contas, podem estar em contas futuras. Por isso que, além dessas soluções do conselheiro Érico, eu poderia pensar em algumas outras. Por exemplo, se for numa licitação, e é uma coisa complicada de se fazer, é determinar se a maior parte daquela discussão ou dos itens da licitação envolve um determinado órgão. E às vezes nem isso resolve o problema. Agora, por exemplo, a pendência de uma licitação da área da saúde, contrariamente a uma decisão recente do tribunal numa representação que diz que não fizesse, para contratar cooperativas de saúde ou sucedâneos da cooperativa de saúde de uma série de serviços médicos para toda a rede hospitalar do Estado. Toda. Da Suzan, e aí fica fácil, a Suzan teria o maior orçamento, né, para todos os postos da Suzan, os hospitais da Suzan, incluindo o pronto-socorro, e todas as 5 fundações da saúde, que é vigilância sanitária, sangue, ortopedia, oncologia, dermatologia e doença tropical. São 6, né? E se não tiver, alguma outra perdida por aí. Então, para quem que eu distribuo? Claro que, no caso, a Suzan é aquela que tem o maior orçamento. São 3 bilhões de reais. Mas a maior parte dessa licitação não é da Suzan. É, na verdade, de uma das fundações. Então, o que acontece? E depois é o seguinte, obviamente não pode ser o titular da CGL. Porque quem vai homologar a licitação, ou seja, quem vai verificar regularidades ou irregularidades no procedimento da licitação, é o titular da área que pediu a licitação. Né? Agora, isso vai acontecer muito na saúde e acontece muito naqueles processos que abrangem, principalmente em representações e denúncias, exercícios diferentes. É preciso adotar-se uma regra precisa. Nós não temos essa regra. Fica, segundo, lá no Ministério Público, pelo menos. Nós estamos tentando migrar o sistema de distribuição de processo do orgânico funcional para o programático funcional. Ou seja, em vez de ser uma distribuição por órgão, nós estamos tentando fazer distribuição pelas funções orçamentárias. Saúde, educação e assim vai. Acontece que, num levantamento preliminar, só na área da saúde, o tribunal examina separadamente 48 unidades gestoras diferentes. Ou seja, o mesmo procurador ia ficar com 48 órgãos, quando em média, cada um de nós recebe 23, entre Estado e município de Manaus, que é mais ou menos o mesmo critério da distribuição do colegiado. Ele foi feito com base numa divisão de um levantamento feito pelo auditor Alípio, justamente do total da despesa de cada órgão, na época. Isso foi feito em 2008. É preciso adotar uma solução. O primeiro critério não é a comissão de licitação. Como também não será a Secretaria de Administração, ou no caso de Manaus, a SEMPLAD, SEMAD, porque ela que faz os concursos de Manaus. Como é que eu vou distribuir para ela os processos de um concurso pedido pela educação ou pela saúde, quando, na verdade, quem vai homologar o procedimento é o secretário da área, num processo admissional? Então, de fato o primeiro critério poderá ser daquele órgão que tem um orçamento maior, mas, eventualmente, aquele órgão não é aquele que tem a maior parte do problema.
Se eu estiver fazendo um concurso para 3, 4 órgãos, como a SEDUC agora está fazendo, mas digamos que fosse para a área da educação toda, e eu tivesse unidades separadas, eu não deveria considerar aquele que tem mais cargos envolvidos, ou aquele que tem mais itens da licitação envolvidos? Então, é preciso buscar um critério qualquer que envolva entre a estrutura orgânica, o total do orçamento daquele órgão, mas, fundamentalmente, o nível de envolvimento daquele órgão ou entidade no procedimento que está sendo examinado. Isso vale para licitações, isso vale para processos de concurso, admissões de pessoal, contratações temporárias ou concurso, não faz diferença. Isso vale para denúncias que alcançam exercícios diferentes, sujeitos a relatores diferentes. Então, eu só chamo a atenção para esses outros detalhes que precisam ser ponderados também na definição de uma regra clara que nós possamos, inclusive, tentar regular no regimento, por uma ordem de critérios. Qual é o primeiro critério que nós adotamos para distribuir? Um segundo, um terceiro, que pode, inclusive, ser automático no sistema. Muito obrigado. Coloque em discussão a posição, o voto do conselheiro Érico. Se alguém quer se manifestar. Senhora presidente. Mário Filho. Excelência, eu não tenho que acatar ou deixar de acatar. Eu trouxe o assunto para que seja deliberado pelo Pleno. Eu considero a proposta do conselheiro Érico bastante razoável. Então, como vota o conselheiro Júlio Cabral? Ou não? Foi uma licitação para cada um ou foi uma licitação geral? Para cada um. Sim, o conselheiro foi uma licitação para cada um. Foram 6 pregões para 6 órgãos diferentes. Perfeito. Como vota o conselheiro Júlio Cabral? Com a posição do conselheiro Érico? Como vota o De conselheiro... acordo, excelência. Conselheiro Josué? Com a proposta, Érico. Conselheiro Mário? De acordo, presidente. Então, por unanimidade, fica registrado assim, vou mandar distribuir uma certidão para cada um relator ficar ciente. Ainda indicações e propostas? Não havendo mais nada a tratar, passamos à distribuição. Lote 5, Júlio Cabral. Conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 7, conselheiro Érico. Lote 9, conselheiro Josué. Lote 1, conselheiro Ari Moutinho. Lote 2, conselheiro Mário de Mello. Lote 6, auditor Mário Filho. Lote 3, auditor Alípio. Lote 4, auditor Luiz Henrique. Lote 8. Você adotou. Passamos a julgamentos adiados. Temos um processo na pauta de adiado do conselheiro José Filho, só que tem um pedido de vista do conselheiro Ari, e como ele não está presente, fica prejudicado. Presidente, só queria dar uma satisfação ao Pleno e ao advogado presente, que o meu voto funde as duas propostas, a licitação por Iranduba e licitação por Estado, conforme for a linha de ônibus interna ou interestadual. Mas vamos aguardar a volta do eminente conselheiro Ari. Mas está harmonizado. Ok. Pauta do conselheiro Júlio Cabral, temos 8 processos. No terceiro processo, de número 11.856/2016, há pedido de vista por parte do conselheiro Mário de Mello. Dessa forma, a vista concedida por esta presidência. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico. No processo 1416/2018, declaro aprovados nos termos do voto do relator. Qual foi a tua vista? Temos 2 pedidos de vista, então, aqui do conselheiro Mário de Mello, o de número 3º e 4º processo.
Presidente, houve um equívoco aqui, eu também já tinha sinalizado, mas não está no sistema, o pedido de vista do processo 11.847/2017. Com vista concedida, passamos à pauta do conselheiro Júlio Pinheiro. Temos 11 processos. Senhora presidente, só para... tem um processo que eu vou retirar de pauta, 11.353/2016. É o segundo processo da pauta. Por uma questão... É um embargo de Então, no declaração. primeiro processo, temos embargo de declaração. Dessa forma, passo a palavra para o Primeiro e terceiro, né? Procurador-Geral do Ministério Público. Excelência, no processo 11.084/2014, nas contas do exercício de 2013 de Itapiranga, há embargos de declaração manifestados pelo gestor responsável condenado. E as razões recursais, como costuma ocorrer em muitos dos embargos interpostos no tribunal, buscam simplesmente a revisão do julgado, o reexame da matéria diante da insatisfação da parte. Não há documentos novos, não há razões suficientes que levem o tribunal a rever o que foi julgado, examinado detidamente nos autos, tanto a prova apresentada como defesa, quanto as razões técnicas do controle externo e as razões manifestadas pelo Ministério Público. Portanto, o Ministério Público é pela rejeição dos embargos nesses autos 11.084 de 2014. Pacificado, dou por aprovado o processo. No processo número 3 da pauta, também temos embargo do número 1876/2017. Passo e registrando o impedimento do auditor Alípio Filho, passo a palavra ao Procurador do Ministério Público para a manifestação. Excelência, trata-se de embargos em recurso anterior e o que ocorre é que esses embargos foram interpostos meses depois de vencido o prazo para recorrer os 10 dias a que se refere a lei, no caso dos embargos. Portanto, o Ministério Público é pela intempestividade dos embargos de declaração nos autos 1876 de 2017. De acordo com o voto condutor. Pacificado, então fica assim aprovado o processo. Número 3 da pauta. O quarto da pauta é o de 13.549/2017, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Registrando o impedimento do auditor Mário Filho, passo inicialmente a palavra ao relator. Senhora presidente, aqueles destaques conhecidos com relação à mudança em grau de recurso, que o conselheiro Érico tem já se manifestado, cerca e que tem sido voto vencido. Então, por unanimidade, aprovado, por maioria de votos, aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico nos processos 14.021/2017 e 12.039/2018, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Senhor presidente, aproveitando só o ensejo, o pedido eu havia sinalizado um destaque no processo 1653 de 2015, infelizmente o sistema não conseguiu captar, e só como ele está apenso ao processo 3925, eu gostaria... Quem é o processo? Do auditor Mário, porque eu não falei nas indicações de propostas, e aproveitando que Vossa Excelência está julgando os processos da minha pauta, Quando chegar e na eu hora pedi do auditor, vista, só para comunicar. Ok. Pauta do conselheiro Érico Desterro, tenho 2 processos. No segundo processo, de número 640/2018, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência. Trata do processo 640 de 2018, um recurso ordinário interposto pela senhora Vânia Sueli de Melo. Como não há destaque, considero aprovado o referido processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. No outro processo, de número 3221/2017, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral e considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Passamos à pauta do conselheiro Josué Filho. Temos 4 processos. No primeiro processo,
Encontro-me impedida, dessa forma passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaque. Receba a presidência de Vossa Excelência e dou por aprovado o referido processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado o termo do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello, temos 5 processos. No segundo processo, de 11.520, 2016, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Ok. O meu outro processo é o primeiro processo do conselheiro Mário. Eu tenho um... Já está lá embaixo, pastor? Tudo bem, vamos ver o embargo. Excelência, nas contas de 2015 do Poder Executivo Municipal de Urucará, há manifestação de embargos com pedido de efeitos infringenciais, em que a parte basicamente alega que não teve tempo de construir uma defesa capaz de justificar todas as arguições do tribunal e, fundamentalmente, rediscute todos os outros aspectos da decisão, mas sem apontar efetivamente nelas nem obscuridade, nem contradição, muito menos omissão quanto aos pedidos, seja da defesa, seja as arguições do controle externo. Portanto, é caso de mera insatisfação e o Ministério Público é pela rejeição dos embargos nesse processo 11.520 de 16. Então, de acordo com o relator, pacificado, aprovado o voto do relator. Conselheiro Júlio Cabral, deseja fazer alguma... Excelência, eu queria levantar uma preliminar. Pois não? No processo 1478 de 2015. É o primeiro da pauta do conselheiro prestação Mário de contas Mello. anuais da senhora Mônica Elizabeth. Exato. Pois não, senhor. Eu proponho que o relator tire, com ressalvas, se possível, regular. Está pacificado, nobre conselheiro. Eu acato a sugestão de Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Então, acatada a sugestão do conselheiro relator, fica pacificado nos demais processos, registrando os impedimentos do conselheiro Júlio Cabral no processo 3215-2017 e 3216-2017 e do conselheiro Josué Filho no processo 1478, considerando a ausência de destaques, declara aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos 7 processos. No sexto processo, de número 703, 2018, a sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Presidente, eu concordo com o destaque do conselheiro Érico. Pacificado, dou por aprovado o processo número 703, 2018. Retomando o pedido de vista no 1653 de 2015, o 3925, porque estão apensos, eu iria me manifestar no primeiro, mas como eles são anexos, eu preciso dar uma olhada no segundo processo. Na pauta do auditor Mário Costa Filho, o processo 3 e 4 da pauta são de pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro, deferido por esta presidência. Nos demais, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 13.079, 2018, considerando a ausência de destaques, declara aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos um processo, número 2540, o qual possui embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello. Receba a presidência e, como se trata de embargo, gostaríamos de passar a palavra ao parqueiro. Excelência,
há embargo de declaração num recurso ordinário manifestado contra a decisão da primeira Câmara ao examinar as contas de um convênio firmado entre o Estado pela Secretaria de Infraestrutura e o município de Lábrea. Como em outros casos já examinados no dia de hoje, o embargante se insurge contra o acórdão recursal, mas não aponta os defeitos suficientes para que o tribunal modifique seu entendimento. A mera insatisfação do embargante, pelo que o Ministério Público é pela rejeição desses embargos, no processo 2540 de 2017. Pacificado, dou por aprovado, conforme o relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado. A pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 3 processos, o segundo e o terceiro processo, 2476-2017 e 2478-2017, estão apensos e em ambos encontro-me impedida. Dessa forma, passo a presidência ao conselheiro Mário de Mello para proclamar o resultado, considerando a ausência de destaques. Receba a presidência de Vossa Excelência e dou por aprovado o devido processo. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Recebo a presidência e no processo restante de número 12.290/2017, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Encerrando a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa temos 10 processos, sendo todos da minha relatoria. Observo que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Não existindo manifestação, agradeço a Deus por mais uma reunião e que Deus nos abençoe hoje e sempre, e marcando a nossa próxima sessão para o dia 21, às 10 horas.